Olá, estamos iniciando o programa Educação na Cultura, uma parceria da TV Cultura de Itabira e Secretaria Municipal de Educação. Agradecemos à telespectadora Fátima, que muito tem contribuído com as suas sugestões. Quem quiser assistir os programas anteriores, basta acessar o site da TV Cultura no YouTube. Quem quiser contribuir com as suas sugestões, pode enviar para educaçãonacultura@gmail.com. Nesse mês, nossos programas são dedicados aos desafios da educação inclusiva e educação especial. E hoje vamos tratar de transtornos globais de desenvolvimento, especialmente do autismo. Nossos convidados são profissionais do SEMAI e hoje estamos recebendo a Amanda Cristina, graduada em Psicologia pelo FMG e atua como psicóloga no SEMAI e Casa do Pai. Silvito Fernandes, graduado em Psicologia e pós-graduado em Neuropsicologia pelo FMG e atua como psicólogo no SEMAI e em consultório particular. Silvito, explica para o telespectador itabirano o que é autismo. Bem, Giovanni, eu gostaria inicialmente de agradecer o espaço, o convite por estar aqui hoje. Boa noite a você, boa noite Amanda, boa noite às pessoas em casa. Falar de autismo, eu acho que antes de mais nada é importante a gente falar que esse espaço na mídia é muito necessário e ajuda muito, porque é através desse contato com as pessoas que convivem com o autismo no dia a dia, que a gente vai conseguindo informar o que é e principalmente diminuir um pouco o preconceito quanto a esse transtorno. Bem, o autismo ele é um distúrbio que ele interfere em várias áreas do desenvolvimento humano. Esses distúrbios eles atingem principalmente três áreas: a área de relações sociais, na área de linguagem e na área do comportamento. São crianças que vão ter muitas dificuldades, principalmente na questão de se relacionar, seja um relacionamento do contato com pessoas, seja um relacionamento através da linguagem, da fala, de se conversar, e também na questão do comportamento do dia a dia. Apesar do que as pessoas acham que é um transtorno que é pouco presente na sociedade, nos últimos dados, nas últimas estatísticas, houve uma alteração muito grande em qual a quantidade de pessoas que apresentam esse transtorno. Há alguns anos, 3 ou 4 anos, acreditava-se que seria mais ou menos algo em torno de 60 pessoas a cada 10 mil pessoas da população. Hoje sabe-se que isso é por volta de uma pessoa em cada 68 pessoas que sofrem do transtorno do autismo. Esse dado mostra que quanto mais informação a gente puder ter, melhor. Principalmente porque tem-se aquela visão que a gente chama uma visão estereotipada do que é o autismo, que é passado muito pela mídia. A gente vê muito aquelas pessoas dentro de filmes que têm características extremamente dificultadas, que vai muito além do que é realmente o autismo no dia a dia, na vida das pessoas. Muito bem. Amanda, o Silvito falou dessa visão estereotipada que se criou sobre o autismo. E muitas vezes a mídia acaba mostrando, né, uma forma somente do autismo. Mas quais são as dificuldades reais que o autista enfrenta na educação, nas salas de aula? Primeiramente, boa noite, né? Agradecer o convite. E, Giovanni, a primeira dificuldade que a criança encontra, né, quando a criança com autismo, que ela encontra na inserção na escola, é essa entrada, a entrada da criança, né? Como que esses profissionais, quando a criança já vem com o diagnóstico de autismo, né? Quando essa criança já vem com esse diagnóstico, como que os profissionais primeiro vão estar vendo essa criança, né? Ela sendo inserida na escola. E aí não é só a inserção, aí depois vem a dificuldade da permanência e também do aprendizado da criança. Mas a gente não pode pensar que todas as crianças
todos os autistas são iguais. Então, eles vão ter dificuldades diferentes, né? Cada uma vai ter a sua dificuldade. E aí, como o Suíta colocou, as 3 áreas que a criança com autismo tem dificuldade é na interação social, na comunicação e no comportamento. Então, a escola como um lugar, né, social, né, que as crianças vão lá para socializar, então essa criança vai ter muita dificuldade, principalmente na interação social com as outras. Muito bem. Suíta, como que se identifica, né, as crianças com autismo, né, uma vez que existem diversas formas de autismo, né? Como que se identifica, então, essas crianças? Nós estamos num período relativamente novo nessa questão de diagnosticar o autismo. Há pouco tempo, digamos, quando eu falo pouco tempo, algo em torno de 4 anos, nós tínhamos certas classificações para determinar tipos de autismo. Hoje em dia nós falamos do espectro autista. O espectro autista, ele abrange uma gama muito grande de sintomas. Então, por isso, como a Amanda está falando, você vai encontrar pessoas autistas que vão apresentar desde traços bem leves de comprometimento, lembrando que aqueles comprometimentos na interação social, na linguagem, no comportamento, como pessoas extremamente comprometidas, que estão com o seu comportamento muito comprometido, estão com sua interação social muito comprometida. Outra coisa que mudou é que antes se esperava até a idade aproximadamente de 2 anos e meio a 3 para se fazer um diagnóstico. Hoje em dia não. Hoje em dia já é possível começar a perceber algumas características, alguns traços do autismo em crianças de meses. E é importante que isso seja feito, porque quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, mais cedo se começa um trabalho de tratamento e de acompanhamento com os profissionais especialistas nessas áreas e também já pensando em inserir essa criança numa escola. As características principais para se perceber, para se diagnosticar esse tipo de transtorno, a gente consegue desde uma criança pequena. Por exemplo, a mãe quando vai amamentar uma criança, normalmente há uma troca de olhares. A criança está olhando para o rosto da mãe, a mãe olhando para o rosto dessa criança, e a criança autista ela não consegue fazer essa troca de olhares. Muitas vezes ela não vai olhar para a mãe diretamente. No contato dos primeiros meses, onde a mãe chama o nome da criança, a criança muitas vezes não vai responder, não vai olhar para a mãe. A mãe começa até a suspeitar de uma dificuldade auditiva, de uma surdez. E por isso acaba chegando na mão de alguns profissionais inicialmente. Elas levam logo no médico para verificar se tem algum tipo de comprometimento em outras áreas. Então a gente tem alguns traços que podem estar facilitando essa percepção da possibilidade do autismo. Mais tarde a gente vai presenciar isso de maneira muito mais forte. Alguns comprometimentos dentro desse espectro levam até mesmo a um retrocesso de ganhos. A criança vai no desenvolvimento normal até na faixa de 2 anos, 3 anos, e logo depois tem um retrocesso, perde-se essa comunicação verbal, perde-se essa facilidade de contato com as pessoas ao redor. Certo. Amanda, quando a gente fala dessa questão, dessa dificuldade que o autista tem de se inserir no grupo social, através disso, a criança que tem autismo, ela tem dificuldade no desempenho escolar? E quais são essas dificuldades, principalmente? Sim, a criança com autismo, ela vai ter algumas dificuldades, sim, mas foi como a gente colocou, como eu coloquei no início, vai depender também do grau dessa criança, né? Se ela tem um comprometimento mais leve, um comprometimento moderado ou um comprometimento mais grave. Mas ela pode ter dificuldades no sentido assim que numa apresentação de trabalho, né, numa interação ali, as crianças vão sentar e fazer uma rodinha para discutir alguma historinha, então ela vai ter dificuldade nessa interação de estar ali com as outras crianças, na hora do recreio, a questão do barulho, às vezes pode incomodar bastante. Amanda, eu vou aproveitar e vou continuar com você com a seguinte questão. O aluno autista, ele tem, além dessa dificuldade de socialização, com relação à aprendizagem de ler, de escrever, há também comprometimento nessa área? Sim,
algumas crianças, né, com autismo, ela tem uma dificuldade cognitiva, né? Então, ela vai ter dificuldade em ler, escrever, e algumas crianças não têm, né, que antigamente a gente chamava de Asperger, eles não têm essa dificuldade cognitiva. Então, a aquisição do conhecimento é fácil, às vezes é muito rápido, assim, a criança consegue aprender o conhecimento. Só que, com essa dificuldade de interação social, às vezes é complicado do professor estar enxergando esse conhecimento que a criança, né, adquiriu, ela está passando aquilo ali. Certo. Suíte, a quem se deve, na verdade, procurar, né, quando suspeita-se, né, quando a escola começa a perceber, quando os pais começam a perceber a possibilidade, né, da criança ter autismo, a quem que se deve procurar nesse momento? Como a gente estava falando, os sintomas, os traços autistas, eles hoje já têm a possibilidade de começar a percebê-los desde pequeno, desde meses de idade. E como esses traços se confundem muito com outros tipos de patologias, por exemplo, surdez, normalmente vai se procurar o médico. Claro, é muito importante que a gente tenha noção de procurar um bom profissional. Então, é recomendado que, sim, vá procurar um médico, porque o médico ele vai ter uma visão mais ampla, que, se necessário, ele vai poder encaminhar para profissionais mais especializados. É claro que a partir desse atendimento do médico, ele vai estar fazendo algumas avaliações, percebendo que existe uma possibilidade, né? Não tem nem que ter a certeza do diagnóstico, percebendo que tem a possibilidade da presença do autismo, já é importante que seja encaminhado para algum tipo de tratamento, de algum tipo de intervenção, para que não fique esperando, para que isso possa ser o mais rápido possível. A partir desse início de tratamento, aí vai estar junto, buscando um acompanhamento também de um psicólogo, vai estar procurando também alguma instituição especializada. No nosso caso aqui em Itabira, a gente vai poder estar ajudando o SEMAI junto com as escolas municipais, algum tipo de intervenção, é claro que aí talvez já para uma idade um pouquinho mais avançada, mas que dá para a gente, é necessário, né, é necessário que essa intervenção ela venha, e o melhor profissional para estar ajudando nessas idades bem mais de meses de idade é o médico. Certo. Estamos finalizando esse primeiro bloco e voltaremos daqui a pouco, continuando com a nossa discussão sobre autismo. Ei, meu chapa! Não é assim que se lava carro não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Sai daqui, cachorro. Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.
Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Estamos de volta com Educação na Cultura, recebendo hoje os profissionais do SEMAI para discutirmos sobre autismo. Amanda, quais são os benefícios que o aluno autista tem, né, e que os professores também têm com a inclusão deles na escola regular? Giovanni, a escola como um lugar, né, de trocas sociais, ela traz para a criança com autismo que tem uma dificuldade de interação social, que está fora do laço, né, que ela vai trazer um aparato para ela de regras, de leis que ela vai ter que cumprir ali dentro, que isso vai ajudá-la a se organizar, né, socialmente. E assim, e para o profissional, eu penso que pode ser, quando o profissional está lidando ali com uma criança autista, ele também vai ter que se desenvolver, né, para conseguir estar auxiliando aquela criança ali. E assim, quando a criança ela demonstra que está absorvendo o conteúdo, demonstra para o professor, isso dá até mais ânimo para ele poder estar continuando, né? Então, para a criança, ela está inserida na escola, com outras crianças, ela traz um ganho, assim, para a vida dela no geral. Sim. Suítel, a gente percebe né, que há nessa perspectiva, que há uma característica das escolas, né, irem se adequando, né, a essa necessidade de fazer a inclusão desses alunos. Qual que é, na verdade, a importância dos pais, né, matricularem esses alunos na escola regular? Bem, Giovanni, já há algum tempo que já se propõe, já se trabalha, já é necessário essa inclusão da criança autista nas escolas regulares. O que a gente tinha, o quadro que a gente tinha antes, eram essas crianças participarem apenas de escolas especializadas. Isso levava a uma dificuldade muito grande dessa criança participar de maneira ampla na sociedade. Eu gosto muito de uma fala da Amanda, de que incluir não é incluir especificamente, é incluir em todos os aspectos da sociedade. Então, essa criança ser incluída numa escola regular ajuda muito no desenvolvimento tanto da criança quanto da família. Porque a criança vai conviver com outras crianças, que vai facilitar ao autista um exemplo de comportamento que para ela é difícil. Se para uma criança autista é difícil chegar e dar bom dia, ela perceber isso em outras crianças vai ajudar muito esse comportamento por parte dela. A família vai começar a perceber que, por mais que esse transtorno traga alguns limites, esses limites podem ser vencidos. Não é algo de se esconder essa criança dentro de certas instituições e não dar a ela nem acesso de convivência com outras pessoas. É necessário que ela esteja convivendo com outras crianças, que ela consiga perceber o caminho para vencer limites que o transtorno traz a ela, e tanto para a própria criança quanto também para a família. Que hoje a gente sabe muito bem que o transtorno autista, antigamente a criança foi diagnosticada como autista, levava a um quadro quase de desespero. A minha criança não vai falar, minha criança não vai... Hoje sabe-se que não é bem assim. Hoje sabe-se que a criança tem a possibilidade de ter um desenvolvimento bem próximo a uma criança que não tem esse transtorno. Então, dessa maneira, percebe-se que é uma ajuda muito grande inserir essa criança numa escola regular. Certo. Amanda, já que o Suítel citou, né, que a sua fala que incluir significa incluir muito além, né, dos muros da escola, no pós-escola, né, como que é essa condição de vida dos autistas? Eles podem ter uma vida normal? Têm uma vida normal? Sim, quando a criança
ela principalmente quando ela é diagnosticada precocemente, que nem o Suíter falou. Então, ela pode ter sim uma vida normal e assim, ela vai ter umas dificuldades mesmo na interação, ela vai ter dificuldade ali no dia a dia. E já outras crianças, Giovanni, que têm um grau mais grave, então ela vai ter mais dificuldade. Então, ela não vai conseguir, ela sempre vai estar precisando de um apoio, né, no dia a dia, mesmo quando ela for adulta, ela vai ter, sempre vai estar precisando de pessoas para estar auxiliando ela, né, na questão do trabalho, da interação social mesmo, ela sempre vai estar precisando de um auxílio. Certo. Você falou do trabalho. Na questão do trabalho, é possível desenvolver uma atividade de trabalho normal? Sim. A criança com autismo, tem alguns autores que falam muito que essas crianças são apegadas à rotina, né? Então, para o trabalho, às vezes, elas podem se dar muito bem. Alguns trabalhos que são metódicos, né? E, às vezes, pela preferência também de algum tema, algumas crianças que têm um alto desempenho, um autismo de alto desempenho, que elas podem, assim, elas se interessam por aquele assunto e pesquisa tudo sobre aquilo. Então, ela pode estar procurando áreas de interesse dela, que ela está pesquisando, então ela pode se dar muito bem no mercado de trabalho também. Certo. Isso, Ítalo. A gente percebe que o SEMAI ele tem feito um trabalho fantástico aqui no município, né? Uma instituição que já tem uma história dentro do município de acompanhamento de alunos. Que avanços que a equipe técnica, né, do SEMAI, que os professores, né, que as escolas, que os pais têm percebido nesse trabalho realizado pelo SEMAI com os alunos autistas? Bem, o SEMAI, como instituição que, entre vários tipos de patologia, de transtornos, trabalha também com crianças autistas, para nós que atuamos lá dentro, é muito fácil perceber que é necessário ter essas instituições para trabalhar as crianças autistas. Porque a criança que vem sendo trabalhada desde idade bem novinha, a gente percebe assim desenvolvimentos, crianças que provavelmente, se não fossem trabalhadas, seja pelo SEMAI, seja pelas escolas, não chegariam ao ponto de conseguir conviver nas regras sociais, não conseguiriam conversar, não conseguiriam interagir, não conseguiriam lidar com esses comportamentos típicos de rotina, diminuir o que a gente chama de comportamentos estereotipados, que são alguns tipos de comportamentos repetitivos, que dificultam muito a relação dela com o meio. Todas essas características de comportamentos, a gente consegue ver que através de um trabalho bem feito, é possível vencê-los. É possível, igual a pergunta que você fez para a Amanda, proporcionar a essas crianças um futuro onde ela vai estar inserida no mercado de trabalho, ela vai conseguir lidar com tudo aquilo que a sociedade cobra de um adulto. É claro que, como também disse a Amanda, vai haver algumas restrições, mas essas restrições vão ser bem leves. Em situações de a maioria das pessoas nem conseguir perceber que aquele adulto que está ali inserido no mercado tem algum tipo de transtorno. Então é necessário esse trabalho, a gente dentro do SEMAI, a gente percebe como que isso leva a uma melhora de qualidade de vida tanto da criança quanto dos familiares. Então é extremamente importante essa interação, SEMAI e escolas regulares. Certo. No caso, o SEMAI, quando ele consegue, quando ele faz esse diagnóstico do aluno com autismo, ele também acaba por chamar a família, por fazer um acompanhamento com a família, ou ela fica restrito ali ao aluno? Não tem como trabalhar o autismo sem inserir a família nesse processo. Como eu já disse, é necessário você trabalhar para diminuir o preconceito que existe, até mesmo da própria família,
Eu disse a você que antigamente essas crianças eram escondidas, literalmente escondidas. Não se permitia que ela tivesse contato com outras pessoas. É necessário trabalhar isso com a família, é necessário mostrar à família que, apesar desse transtorno, existe uma possibilidade enorme de que esses desafios sejam vencidos. Quando a família tem um diagnóstico de autismo, de que o seu filho tem autismo, é um baque muito grande, é um susto muito grande. Porque, volto naquele ponto, o que muitas vezes é percebido pela mídia, em novelas, em filmes, são comprometimentos muito sérios. O que não necessariamente reflete tudo o que é o autismo. É claro, existem casos onde o comprometimento é muito severo, mas existem também vários casos onde o desenvolvimento, se bem trabalhado por instituições, nas escolas, vai estar vencendo esses desafios e conseguindo que essa criança tenha uma vida assim, satisfatória e bem promissora. Chegamos ao fim de mais uma Educação na Cultura. Estamos convidando você para a semana que vem continuar conosco, acompanhando mais um programa referente aos desafios da educação em nosso município. Muito obrigado e boa noite.